Eu sou Érica Rios e estarei aqui para falar sobre legislação ambiental para você. Legislação ambiental brasileira. A Constituição brasileira diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Isso quer dizer que o meio ambiente tem valor, é riqueza social. Muitas vezes, porém, é impossível transformar este valor em quantidade de dinheiro. Você já pensou quanto vale uma cachoeira? Bom, quando fala-se que bem de interesse difuso, o meio ambiente é um bem de usufruto de toda a comunidade. A Constituição Federal impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nossa legislação determina que o poder público federal, estadual e municipal deverão legislar em defesa do meio ambiente e estabelecer normas jurídicas como leis, decretos, portarias e resoluções. Assim, a legislação brasileira é integrada por normas que criam direitos e deveres do cidadão em relação ao meio ambiente, criam instrumentos de proteção ao meio ambiente, normas sobre o uso de um bem ambiental como a água, o solo, disciplinam atividades que interferem com os bens ambientais e criam unidades de conservação. Assim, temos como fontes do direito a norma escrita, os costumes, a jurisprudência, doutrinas e os princípios gerais do direito. Assim, temos os princípios ambientais, como o democrático, aqueles que sofrem os impostos têm o direito de se manifestarem sobre ele, que são as informações e participação. Temos o princípio da precaução, aplicável aos impactos desconhecidos, o da prevenção, que é aplicável aos impactos conhecidos, o princípio do equilíbrio. Todas as consequências de uma intervenção no ambiente deverão ser consideradas, o princípio de responsabilidade, que será aquele que causa dano ao meio ambiente, deve responder por suas ações, e o princípio poluidor-pagador. Isso quer dizer que quem suja, limpa. Nossa Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 1, incumbe o poder público de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético, definir espaços territoriais a serem protegidos, exigir estudo de impacto ambiental, controlar o uso de métodos e técnicas que comprometam o meio ambiente e promover a educação ambiental. Em seu parágrafo 2, determina a obrigatoriedade do PRAD para a exploração dos recursos minerais, as sanções penais e administrativas para as pessoas físicas e jurídicas lesivas ao meio ambiente, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, Mato Grossense e as zonas costeiras são patrimônio nacional, são indisponíveis as terras devolutas do Estado, as usinas nucleares terão localização definida por lei federal. Nossa Constituição, no seu artigo 23, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna, a flora, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. Já no seu artigo 24, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar corretamente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. O nosso artigo 225 da Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Assim, no inciso 1, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comprometam o risco para a vida e qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. No inciso 2, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Inciso 3. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. No inciso 4, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. No inciso 5, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ação discriminatória necessária à proteção dos ecossistemas naturais. No inciso 6, as usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. Com relação à Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981, em seu artigo 2, diz: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da digna qualidade de vida. Assim sendo, temos então a Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605 de 1998. Crimes formais, ação penal, pública ou incondicionada. Em seu artigo 3, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, ou do seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Em seu artigo 6, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade compete observará: primeiro, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Segundo, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Terceiro, a situação econômica do infrator no caso de multa. Em seu artigo 14º, são circunstâncias que atenuam tal pena: baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. No artigo 15º, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Primeiro, reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ter o agente cometido a infração de:
obter vantagem pecuniária, coagindo outrem para a execução do material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública e o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas por ato público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em perigo de defeso à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em épocas de espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante a fraude ou abuso de confiança, mediante o abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica, mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, atingindo espécimes ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Assim, temos também o Decreto 3.179 de 1999, que determina as infrações administrativas, bem como o Código Florestal, o Código de Proteção à Fauna e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As penalidades para efeito da Lei 6.938 entende-se como poluidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental, ficando sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa com gravidade da infração. Os atenuantes para essas multas, embora rigorosa, a lei permite às empresas infratoras a aplicação de 90% do valor da multa na compra de equipamentos destinados ao controle da poluição, ou na realização de pesquisas e de campanhas de educação ambiental. Outras condições para atenuantes são menor grau de compreensão e escolaridade do infrator, arrependimento manifestado pela espontânea, a comunicação prévia deste infrator às autoridades, a colaboração com os agentes encarregados. São consideradas condições agravantes, por exemplo, reincidência específica, extensão da degradação ambiental, dolo, mesmo que eventual, ocorrência de efeitos sobre propriedade alheia, a infração ter ocorrido em zona urbana, danos permanentes à saúde, a infração atingir a área sob proteção legal, o emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais. Além das penalidades, a legislação brasileira prevê instrumentos de participação da comunidade na proteção do meio ambiente, tais como direito de petição, direito de certidão, ação civil pública, ação popular, inquérito civil administrativo, licenças ambientais, EIA, RIMA e audiência pública. Nesse caso, o direito da petição é o pleno acesso à informação a qualquer pessoa. Diagnósticos ambientais, estudos ambientais produzidos por órgãos de planejamento e controle, informações sobre a poluição de praias, potabilidade de água, poluição atmosférica, índice de ruídos, entre outros. O direito de certidão é um instrumento que atesta a atuação do órgão público na defesa do meio ambiente. A certidão, ela serve para fundamentar a ação do cidadão no exercício do seu direito como defensor do patrimônio ambiental, como prova para ação civil, pública ou para ação popular. As licenças ambientais são instrumentos de defesa do meio ambiente requeridas junto ao órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, ou pelo IBAMA, em caráter supletivo. As mesmas devem ser solicitadas pelo empreendedor nas fases de localização, implantação, operação das atividades. O estudo de impacto ambiental é uma exigência da legislação ambiental para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. O EIA é realizado por uma equipe multidisciplinar. Já o RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, é destinado à apreciação da comunidade. O EIA e RIMA é o primeiro instrumento do Brasil criado para informar ao poder público e à sociedade os custos e os benefícios dos empreendimentos. A audiência pública é uma reunião aberta com representantes do poder público e da comunidade para debater as questões ambientais. Geralmente são motivadas para a apreciação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Nesta, o empreendedor e a equipe responsável pelo estudo de impacto ambiental apresentam ao público o relatório de impacto ambiental. Pois bem, acadêmico, bons estudos e até a próxima!